Capítulo 1 Bahia Lodosa. Ser príncipe herdeiro ou princesa é cavalgar firmemente a barreira entre a responsabilidade e a autoridade. Diz-se que a posição foi criada para satisfazer a ambição por poder de um príncipe herdeiro, enquanto seu exercício lhe era ensinado. O filho mais velho da família real assume essa posição no seu 16º aniversário. Desse dia em diante, o príncipe herdeiro ou a princesa assume uma parcela completa de responsabilidade pelo governo dos 6 ducados. Em geral, assume de imediato aqueles deveres com os quais o monarca se preocupa menos, e esses têm variado muito de reinado para o outro. Sob o reinado do rei sagaz, o primeiro príncipe herdeiro foi o príncipe Cavalaria. A ele, o rei sagaz cedeu tudo aquilo que tinha a ver com as fronteiras e delimitações, guerra, negociação e diplomacia, os desconfortos de longas viagens e as condições miseráveis que frequentemente eram encontradas em campanha. Quando Cavalaria abdicou, o príncipe Veracidade se tornou o príncipe herdeiro e herdou todas as incertezas da guerra contra os ilhéus e a agitação civil que essa situação criara entre os ducados do interior e os costeiros. Todas essas tarefas se tornavam ainda mais difíceis na medida em que, a qualquer momento, as suas decisões podiam ser anuladas pelo rei. Era frequente que fosse obrigado a lidar com uma situação que não fora ele a criar, armado apenas com opções que não eram de sua escolha. Ainda menos sustentável, talvez, era a posição da princesa herdeira Catherine. Os seus costumes da montanha marcavam-na como estrangeira na corte dos 6 ducados. Em tempos de paz, ela talvez tivesse sido recebida com mais tolerância, mas a corte em Torre do Cervo fervia com a agitação geral dos 6 ducados. Os navios vermelhos vindos das ilhas externas assolavam a nossa linha da costa como não o faziam havia gerações, destruindo muito mais do que aquilo que roubavam. O primeiro inverno do reino de Catherine como princesa herdeira viu também o primeiro ataque invernal que alguma vez experimentamos. A ameaça constante de ataques e o tormento prolongado dos forjados no nosso seio abalavam as fundações dos 6 ducados. A confiança na monarquia era baixa, e Catherine estava na posição pouco invejável de ser a rainha forasteira de um príncipe herdeiro que não era admirado. A agitação civil dividia a corte, pois os ducados do interior davam voz ao seu ressentimento relativo aos impostos que pagavam para proteger a linha de uma costa da qual não faziam parte. Os ducados costeiros exigiam navios de guerra, soldados e um modo eficaz de combater os salteadores que atacavam sempre onde estávamos menos preparados. Criado no interior, o príncipe majestoso procurava ganhar poder cortejando os ducados do interior, com presentes e atenções sociais. O príncipe herdeiro, Veracidade, convencido de que o seu talento já não era suficiente para manter os salteadores à distância, depositou sua atenção na construção de navios de guerra para proteger os ducados costeiros, deixando pouco tempo para dedicar a sua nova rainha. Acima de todos, o rei sagaz mantinha-se agachado como uma grande aranha, esforçando-se para manter o poder distribuído entre si e os seus filhos, para manter tudo em equilíbrio e os 6 ducados intactos. Acordei com alguém tocando a minha testa. Com um resmungo aborrecido, afastei a cabeça do toque. Tinha as mantas todas enroladas à minha volta. Lutei para me libertar daquele aperto, e depois me sentei para ver quem tinha se atrevido a me perturbar. O bobo do rei sagaz estava empoleirado em uma cadeira com um ar ansioso, ao lado da minha cama. Fitei-o furiosamente e ele recuou perante o meu olhar. Uma inquietação me assaltou. O bobo deveria estar em Torre do Cervo com o rei, a muitas milhas de dias dali. Nunca soubera que ele tinha deixado a companhia do rei durante mais do que algumas horas ou o repouso de uma noite. Era meu amigo, tanto quanto a sua estranheza lhe permitia ser amigo de alguém. Mas uma visita sua sempre tinha um objetivo, e esse objetivo raramente era trivial ou agradável. Parecia mais fatigado do que eu jamais o vira. Usava uma roupa de retalhos verdes e vermelhos que não me era familiar e trazia um cetro de bobo com uma cabeça de ratazana no topo. A roupa berrante contrastava com a sua pele sem cor. Transformava-o em uma vela translúcida engrinaldada de azevinho.
Suas roupas pareciam ter mais substância do que ele próprio. O cabelo fino e claro saía de dentro do chapéu, como o cabelo de um afogado no mar, enquanto as chamas dançarinas da lareira brilhavam em seu olhar. Esfreguei meus olhos remelentos e afastei um pouco o cabelo do rosto. Estava com o cabelo úmido, suara durante o sono. Olá, consegui dizer. Não esperava vê-lo aqui. Senti a boca seca e a língua grossa e amarga. Tinha estado doente, recordei. Os detalhes pareciam difusos. Onde eu deveria estar? Ele lançou um olhar triste sobre mim. Enquanto dormia, você parecia menos descansado. Recoste-se, senhor. Permita-me que o deixe confortável. Ele começou a arrumar sobre meus travesseiros meticulosamente, mas com um gesto pedi para se afastar. Algo estava errado ali. Ele nunca tinha sido tão gentil comigo. Embora fôssemos amigos, as palavras do bobo eram sempre duras e azedas, como fruta meio madura. Se aquela súbita gentileza era uma exibição de piedade, eu não queria saber dela. Olhei de relance a minha camisola bordada e ri, a rica cobertura da cama. Algo nelas parecia estranho. Estava muito cansado e fraco para descobrir por quê. O que você está fazendo aqui? Perguntei-lhe. Ele inspirou e suspirou. Vim cuidar de você. Vigiá-lo durante o sono. Sei que acha isso uma bobagem, mas, afinal, eu sou bobo. Portanto, sabe que tenho de fazer bobagens. No entanto, você faz essa mesma pergunta toda vez que acorda. Deixe-me então propor algo mais sensato. Suplico, senhor. Deixe-me mandar buscar outro curandeiro. Recostei-me nas almofadas. Estavam úmidas de suor e cheiravam mal. Sabia que podia pedir ao bobo que as trocasse, e ele o faria, mas eu simplesmente suaria de novo. Era inútil. Agarrei-me aos cobertores com os dedos nodosos. Perguntei-lhe diretamente: Por que você veio até aqui? Ele tomou a minha mão nas suas e deu-lhe palmadinhas. Senhor, desconfio dessa fraqueza súbita. Parece não obter nada de bom dos cuidados desse curandeiro. Temo que os seus conhecimentos sejam muito menores do que a opinião que tem deles. Bronco? Perguntei, incrédulo. Bronco? Quem gostaria que ele estivesse aqui, senhor? Ele pode ser o mestre dos estábulos, mas apesar disso, garanto que é mais curandeiro do que esse comparede que o medica e faz suar. Comparede? Bronco não está aqui? O rosto de bobo ficou mais sério. Não, meu rei. Ele está nas montanhas, como você sabe. Seu rei, eu disse e tentei rir. Que piada. Nunca, senhor, disse ele, gentilmente. Nunca. A sua ternura me confundiu. Aquele não era o bobo que eu conhecia. Cheio de palavras retorcidas e adivinhas, de cutucadas maliciosas, trocadilhos e insultos astuciosos. Senti-me subitamente esticado como uma corda velha, e tão desgastado também. Apesar disso, tentei ajustar as coisas. Nesse caso, estou em Torre do Cervo? Ele anuiu lentamente. Claro que sim. A preocupação apertou-lhe a boca. Fiquei em silêncio, sondando toda a profundidade da traição que sofrera. De algum modo, tinha sido trazido de volta para a Torre do Cervo contra minha vontade. Bronco sequer tinha achado por bem me acompanhar. Deixe-me que lhe traga um pouco de comida, suplicou-me o bobo. Sempre nos sentimos melhor depois de comer. Ergueu-se. Trouxe-a para cima a horas. Mantive-a aquecida junto à lareira. Meus olhos seguiram-no fatigamente. Junto à grande lareira, ele se agachou para tirar do fogo uma terrina coberta. Ergueu a tampa e veio-me ao nariz um rico cheiro de guisado de carne de vaca. Encheu uma tigela com uma concha. Tinha-se passado meses desde a última vez que comera carne de vaca. Nas montanhas só se comia carne de veado, carneiro e cabra. Os meus olhos vaguearam cansadamente pelo quarto. As pesadas tapeçarias, as maciças cadeiras de madeira, as pesadas pedras da lareira, os dosséis da cama ricamente trabalhados. Conheci aquele lugar. Aquilo era o quarto do rei em Torre do Cervo. Por que eu estava ali, na cama do rei? Tentei perguntar ao bobo, mas foi outro que falou com os meus lábios. Sei coisas demais, bobo. Já não consigo me impedir de sabê-las. Às vezes é como se outra pessoa controlasse a minha vontade e empurrasse a minha mente para onde eu preferiria que ela não fosse. Foi aberta uma brecha nas minhas muralhas. Tudo jorra para dentro como uma maré. Inspirei profundamente, mas não consegui afastá-lo. Primeiro um formigueiro gelado, depois foi como se estivesse submerso em um rápido fluxo de água fria. Uma maré enchente,
ofeguei, trazendo navios de quilhas vermelhas. Os olhos do bobo resbugalharam-se de alarme. Nesta estação, majestade? Certamente que não. No inverno, não. Senti a respiração apertada no peito. Lutei para falar. O inverno chegou com demasiada brandura. Poupou-nos tanto de suas tempestades como de sua proteção. Olhe, olhe para ali, por sobre as águas. Vê? Eles vêm. Eles vêm do nevoeiro. Levantei o braço para apontar. O bobo se aproximou às pressas para ficar ao meu lado. Agachou-se para espreitar para onde eu apontava, mas eu sabia que ele não podia ver. Mesmo assim, pousou lealmente uma mão hesitante no meu ombro magro e olhou, como se pudesse afastar à força as muralhas e as milhas que se interpunham entre si e a minha visão. Ansiei por ser tão cego como ele. Agarrei a pálida mão de longos dedos que descansava no meu ombro. Por um momento olhei para a minha mão murcha, para o anel com o sinete real que aderia a um dedo ossudo por trás de uma articulação inchada. Então, o meu olhar relutante foi atraído para cima, e a minha visão levada para longe. A mão que apontava indicava o porto calmo. Lutei para me sentar mais ereto, para ver melhor. A vila escurecida estendia-se à minha frente como uma manta de retalhos de casas e estradas. O nevoeiro jazia nas zonas baixas e era espesso na baía. Uma mudança de tempo que aí vinha. Pensei comigo mesmo. Algo se agitou no ar que me enregelava, arrefecendo tanto o suor velho na pele que me fez tremer. Apesar do breu da noite e do nevoeiro, eu conseguia sem dificuldade enxergar tudo perfeitamente. Uma visão de talento, disse a mim mesmo. Mas depois tive dúvidas. Não era capaz de usar o talento. Não de forma predizível, não de forma útil. Mas enquanto observava, dois navios saltaram das névoas e emergiram no porto adormecido. Esqueci-me do que era ou não capaz de fazer. Os navios eram lustrosos e estavam em bom estado. E embora parecessem negros ao luar, eu sabia que seus cascos eram vermelhos. Salteadores dos navios vermelhos vindo das ilhas externas. Os navios moviam-se como facas pelas pequenas ondas, cortando seu caminho para longe do nevoeiro, fendendo a água protegida do porto como uma lâmina fina fende a barriga de um porco. Os remos moviam-se em silêncio, em perfeito uníssono, com as pás abafadas com farrapos. Aproximaram-se das docas corajosamente, como honestos mercadores vindos para comerciar. Do primeiro barco saltou um marinheiro com ligeireza, trazendo uma corda para amarrá-lo a uma estaca. Um remador manteve-o afastado da doca, até que a corda de ré foi atirada e também amarrada, tudo com tanta calma, com tanta audácia. O segundo navio estava seguindo o exemplo do primeiro. Os temidos navios vermelhos tinham chegado à vila, atrevidos como gaivotas, e estavam atracados à doca das suas vítimas. Nenhum sentinela deu alarme, nenhum vigia soprou o corno ou atirou um archote para a pilha de lenha de primeiro touro, provavelmente preparada para acender um sinal de fogo. Procurei-os e encontrei-os instantaneamente, de cabeças apoiadas nos peitos, estavam inativos nos seus postos. Boalã, fiada em casa, passara de cinzenta a vermelha ao embeber-se com o sangue de suas gargantas cortadas. Os seus assassinos chegaram, em silêncio por terra, cientes de cada um dos postos dos sentinelas para silenciar todos os vigias. Ninguém preveniria a vila adormecida. Não havia muitos sentinelas, não havia muito naquela pequena vila, que por pouco não merecia um ponto no mapa. A vila contava com a humildade das suas posses para se defender de ataques como aquele. Criavam ali Boalã e fiavam um bom fio, era certo. Pescavam e defumavam o salmão que subia ao seu rio. E as maçãs dali eram minúsculas, mas doces e davam um bom vinho. Havia uma boa praia para ramejos a oeste da vila. Essas eram as riquezas de Baía Lodosa, e embora não fossem grandes, eram o bastante para fortunar a vida daqueles que ali viviam. Era certo, porém, que não valiam um ataque como com lâmina e archote. Que homem são julgaria que um barril de vinho de maçã ou uma prateleira de salmão defumado valiam o tempo de um saqueador? Mas aqueles eram navios vermelhos e não vinham saquear riquezas ou tesouros. Não procuravam o gado premiado de reprodução, nem mesmo mulheres para esposas ou rapazes para escravos das galés.
As gordas ovelhas de lá seriam mutiladas e abatidas, o salmão defumado seria espezinhado, os armazéns de novelo e vinho incendiados levariam reféns sim, mas só para a forja. A magia da forja os deixa menos que humanos, despojados de todos os sentimentos e de qualquer pensamento, à exceção dos mais básicos. Os salteadores não ficariam com esses reféns, eles os abandonariam ali para gerarem a sua angústia debilitante naqueles que os tinham amado e lhes tinham chamado de família. Despidos de toda a sensibilidade humana, os forjados vagueariam por sua terra natal com a implacabilidade de carcajus. Esse uso dos novos próprios familiares como forjados contra nós era a mais cruel das armas dos ilhéus. Eu já sabia disso enquanto observava. Eu já tinha visto as consequências de outros ataques. Observei a onda de morte erguer-se para inundar a pequena vila. Os piratas ilhéus saltaram do navio para as docas e subiram em fluxo até a aldeia. Gotejaram em silêncio pelas ruas em bandos de 2 e 3, tão mortíferos como o veneno diluído em vinho. Um grupo pequeno fez uma pausa para vasculhar os outros navios amarrados à doca. A maior parte das embarcações era composta de pequenos barcos abertos, mas havia 2 navios de pesca maiores e um navio mercante. Suas tripulações encontraram uma morte rápida. Suas batalhas frenéticas foram tão patéticas como o bater de asas e os guinchos das galinhas quando uma doninha entra no galinheiro. Chamaram por mim com vozes cheias de sangue. O espesso nevoeiro engoliu-lhes os gritos com avidez. Transformou a morte de um marinheiro em nada mais do que o lamento de uma ave marinha. Depois, os barcos foram incendiados descuidadamente, sem que um pensamento fosse dedicado ao seu valor de espólio. Aqueles salteadores não levavam um verdadeiro saque. Talvez um punhado de moedas fosse fácil encontrar um colar arrancado do corpo de alguém que tivesse sido violado e morto, mas pouco mais do que isso. Eu nada podia fazer além de observar. Tossi pesadamente, depois encontrei fôlego para falar. Se ao menos conseguisse compreendê-los, disse o bobo. Se ao menos soubesse o que querem. Esses navios vermelhos não fazem sentido. Como podemos combater aqueles que guerreiam por um motivo que não divulgam? Mas se pudesse compreendê-los. O bobo franziu os lábios pálidos e refletiu. Eles participam da loucura daquele que os guia. Só podem ser compreendidos por quem partilha dessa loucura. Eu mesmo não tenho qualquer desejo de compreendê-los. Compreendê-los não os deterá. Não. Não queria assistir à vila. Vir aquele pesadelo com demasiada frequência, mas só um homem sem coração conseguiria afastar os olhos, como se aquilo se tratasse de um espetáculo mal encenado de marionetes. O mínimo que podia fazer pelo meu povo era vê-lo morrer. E isso também era o máximo que podia fazer por ele. Estava doente e era um aleijado, um velho em um lugar distante. Nada mais podia ser esperado de mim, por isso observei. Vi a pequena vila acordar de um sono suave, com o rude apertar de uma mão estranha na garganta ou no peito, com uma faca por cima de um berço ou com o súbito grito de uma criança arrancada do sono. Luzes começaram a tremular e cintilar por todo o povoado. Algumas eram velas acesas ao ouvir o alarido feito por um vizinho. Outras eram achotes ou casas em chamas. Embora os navios vermelhos já aterrorizassem os 6 ducados há mais de um ano, para aquelas pessoas tudo se tornava completamente real naquela noite. Tinham ouvido as histórias de horror e decidido que nunca permitiriam que elas acontecessem com eles. Mas assim mesmo as casas ardiam e os gritos erguiam-se no céu noturno como se fossem transportados pela fumaça. Fale, bobo, ordenei com a voz rouca. Recorde para mim o que está por vir. O que é que dizem de Baía Lodosa? Um ataque à Baía Lodosa no inverno. Ele inspirou, estremecendo. Não é fácil, nem claro, hesitou. Tudo ondula. Tudo é ainda mudança. Há muitas coisas em fluxo, majestade. O futuro derrama-se aí em todas as direções. Fale de qualquer coisa que consiga ver, ordenei. Fizeram uma canção sobre essa vila, observou o bobo com um ar vazio. Ainda continuava agarrando meu ombro. Através da camisa de dormir, o aperto dos seus dedos longos e fortes era gelado. Um estremecimento passou entre nós e eu podia sentir. E eu senti o modo como ele se esforçava para continuar em pé ao meu lado. Quando cantava em uma caverna com o refrão sincopado ao ritmo das canecas de cerveja batendo em uma mesa, nada disso parece muito mal. É possível imaginar como essas pessoas lutaram de forma valente, preferindo cair em combate a render-se. Nenhuma pessoa foi capturada viva e forjada. Nenhuma.
O bobo fez uma pausa. Uma nota de histeria se misturou com a frivolidade que ele forçou transparecer na voz. Claro, quando se está bebendo e cantando, não se vê sangue, nem se cheira a carne queimada, nem se ouvem os gritos, mas isso é compreensível. Alguma vez você já fez uma rima toada para criança destroçada? Alguma vez tentou uma lembrança desgraçada, mas o verso continuou não soando bem? Não há alegria na sua ironia. Os seus gracejos ácidos não conseguem proteger nem a ele nem a mim. Ele voltou a ficar em silêncio, meu prisioneiro condenado a partilhar comigo seus dolorosos conhecimentos. Testemunho em silêncio. Nenhum verso falaria de um pai que forçou a colocar uma bolinha de veneno na boca de uma criança para que ela não caísse nas mãos dos salteadores. Ninguém cantaria sobre crianças gritando pelas dores causadas pelo rápido e duro veneno, nem sobre as mulheres que eram estupradas enquanto jaziam moribundas. Nenhuma rima ou melodia poderia suportar o peso de contar a história de arqueiros cujas flechas mais precisas mataram familiares capturados antes de poderem ser arrastados para longe. Respeitei o interior de uma casa incendiada. Através das chamas, vi um menino de 10 anos oferecendo a garganta para o golpe da faca da mãe. Segurava o corpo da irmã bebê, já estrangulada, pois os navios vermelhos tinham chegado e nenhum irmão que a amasse a entregaria aos salteadores ou à voracidade das chamas. Vi os olhos da mãe enquanto erguia os corpos dos filhos e os levava consigo para as chamas. É melhor não recordar coisas como essas, mas não me foi poupado esse conhecimento. Era meu dever saber dessas coisas e recordá-las. Nem todos morreram. Alguns fugiram para os campos e florestas ao redor. Vi um jovem levando 4 crianças com ele para debaixo das docas, para se agarrar dentro da água gelada aos pilares cobertos de cracas, até os salteadores partirem. Outros tentaram fugir e foram mortos enquanto corriam. Vi uma mulher de camisola saindo sorrateiramente de uma casa. Chamas já corriam pela parede lateral do edifício. Ela carregava uma criança nos braços e outra agarrava-se às suas saias e a seguia. Mesmo na escuridão, a luz vinda das cabanas incendiadas despertava de reflexos lustrosos no cabelo. Olhou ao redor atemorizada, mas a longa faca que levava na mão livre estava erguida e a postos. Vislumbrei uma pequena boca com uma expressão severa e uns olhos ferozmente semicerrados. Então, por um instante, viu seu orgulhoso perfil delineado contra a luz do fogo. Mole, murmurei. Estendi para ela a mão com uma garra. Ela ergueu um alçapão e enxotou as crianças para dentro de um armazém subterrâneo que se abria por trás da casa em chamas. Baixou silenciosamente o alçapão sobre todos eles. Salva? Não. Dobraram uma esquina, 2 deles. Um levava um machado. Andavam lentamente, pavoneando-se e rindo alto. A fuligem que lhes manchava o rosto fazia realçar os dentes e o branco dos olhos. Um era uma mulher, muito bela e ria enquanto andava, destemida. O cabelo descia-lhe pelas costas, trançado com um fio de prata. As chamas tremulavam nela, vermelhas. Os salteadores avançavam até a porta do armazém, e do machado brandiu num grande golpe em arco. O machado se enterrou profundamente na madeira. Ouvi o grito aterrorizado de uma criança. Mole! Grinchei. Saía, atabalhoadamente da cama, mas não tive forças para me levantar. Engatinhei na direção dela. O alçapão cedeu e os salteadores riram. Rindo, quando Molly surgiu saltando através dos restos despedaçados do alçapão para lhe enfiar uma faca na garganta. Mas a bela mulher, com a prata brilhante no cabelo, tinha uma espada, e enquanto Molly lutava para libertar a faca do moribundo, essa espada caía. Nesse instante, algo cedeu na casa incendiada com um estrondo penetrante. A estrutura oscilou, e então riu numa chuva de fagulhas e uma erupção de chamas que rugiam. Uma cortina de fogo ergueu-se entre mim e o armazém subterrâneo. Não conseguia ver nada através daquele inferno. Teria a casa caído sobre a porta do armazém e sobre os salteadores que a atacavam? Não conseguia ver. Atirei-me para frente, tentando alcançar Molly. Mas num instante, tudo desapareceu. Deixaram de existir casas incendiadas, vilarejos saqueados, portos profanados, navios vermelhos. Só restava eu, agachado junto à lareira. Tinha atirado a mão para o fogo e os dedos agarravam o carvão em brasa. O bobo gritou e pegou meu pulso para tirar a minha mão do fogo. Sacudiu. Então, olhei entorpecido para os meus dedos cheios de bolha. Meu rei, disse o bobo, num tom lastimoso.
Ele se ajoelhou ao meu lado, deslocou cuidadosamente a terrina de sopa que estava perto do meu joelho, umedeceu um guardanapo no vinho que tinha servido para minha refeição e o dobrou sobre os meus dedos. Permiti que o fizesse. Não conseguia sentir a pele queimada devido ao grande ferimento que tinha dentro de mim. Seus olhos preocupados fitaram os meus. Quase não conseguia vê-lo. Parecia uma coisa insubstancial, ostentando as chamas vacilantes da lareira nos meus olhos sem cor. Uma sombra, como todas as outras sombras que vinham me atormentar. Meus dedos queimados começaram a latejar de repente. Agarrei-os com a outra mão. O que fiz? O que pensei? O talento me assaltara como se fosse um ataque, e então partira, deixando-me tão seco como um corpo vazio. O cansaço correu para dentro de mim e me preencheu, e a dor montou-o como se fosse um cavalo. Lutei por reter a memória aquilo que vira. Que mulher era aquela? É importante? Ah, o bobo pareceu ainda mais abatido, mas tentou se recompor. Uma mulher em Bainha Lodosa? Fez uma pausa, como se estivesse torturando os miolos. Não, não tenho nada. É tudo uma confusão, meu rei. É muito difícil saber. Molly não tem filhos, disse a ele. Não podia ter sido ela. Molly? O nome dela é Molly? Quis saber. A minha cabeça latejava. Por que me atormenta assim? Senhor, não sei de nenhuma Molly. Venha, volte para a cama. Eu lhe trarei um pouco de comida. Ajudou-me a ficar em pé e eu tolerei o seu toque. Encontrei a minha voz. Eu flutuava, o foco dos meus olhos ia e vinha. Em um momento, conseguia sentir a sua mão no meu braço. No seguinte, parecia que sonhava com o quarto e os homens que ali conversavam. Consegui falar. Tenho de saber se aquela era Molly. Tenho de saber se ela está morrendo. Bobo. Tenho de saber. O bobo soltou um pesado suspiro. Não é algo que eu tenha controle, meu rei. Você sabe disso. Assim como as suas visões, as minhas me controlam, e não o contrário. Não posso puxar por um fio da tapeçaria, mas tenho de olhar para onde os olhos estão virados. O futuro, meu rei, é como uma corrente em um canal. Não posso lhe dizer para onde uma gota de água vai, mas posso lhe dizer onde o fluxo é mais forte. Uma mulher em Baía Lodosa. Insisti. Parte de mim apiedava-se do meu pobre bobo, mas outra parte persistia. Não a teria visto com tanta clareza se não fosse importante. Pense. Quem ela era? Ela tem significado? Sim. Tenho certeza. Oh, sim. O bobo se sentou no chão de pernas cruzadas, levou os seus longos dedos às têmporas e fez pressão como quem tenta abrir uma porta. Não sei. Não compreendo. É tudo uma confusão. Tudo é entroncamento. Os trilhos foram pisoteados. Os cheiros estão todos errados. Ergueu os olhos para mim, sem saber como. Tinha me levantado, e ele estava sentado no chão aos meus pés. Erguendo os olhos para mim, seus olhos pálidos estavam arregalados na sua cara de casca de ovo. Cambaleou de tensão, sorrindo tolamente. Olhou pensativo para o cetro da ratazana. Encostou-lhe o nariz. Conhece alguma mole assim? Ratita? Não. Não me parece que conheça. Talvez devêssemos perguntar a alguém que seja mais em posição de saber. Os vermes, talvez. Uma risadinha parva apoderou-se dele. Criatura inútil, tola de vinho cheio de enigmas. Bem, ele não podia evitar ser o que era. Deixei-o e regressei calmamente à cama e sentei-me da borda. Descobri que tremia como se estivesse com calafrios. Um ataque, disse a mim mesmo. Tenho de me acalmar, se não arrisco um ataque. Iria querer que o bobo me visse me contorcendo e ofegando? Não me importava. Nada importava, exceto descobrir se aquela era minha Molly. E se fosse, se teria sucumbido. Tinha de saber. Tinha de saber se ela morrera. E, sim, como morrera. E se sim, como morrera. Saber alguma coisa nunca fora tão essencial para mim. O bobo estava agachado no tapete como um sapo pálido. Umedeceu os lábios e sorriu para mim. A dor pode, por vezes, arrancar um sorriso daqueles de um homem. É uma canção muito contente, a que cantam sobre Bainha Lodosa, observou. Uma canção triunfante. Os aldeões ganharam, compreende? Não ganharam a vida, não, mas uma morte limpa. Bem, seja como for, uma morte, a morte e não a forja. Ao menos alguma coisa. Alguma coisa para servir de tema a uma canção e a que possamos nos agarrar nestes dias. É assim que as coisas são agora nos Seis Ducados. Matamos os nossos para que os salteadores não o possam fazer. E depois fazemos canções de vitória sobre isso. É espantoso aquilo de que as pessoas
retiram conforto quando não tem mais nada que se agarrar. Minha visão se suavizou. Soube de repente que estava sonhando. E nem sequer estou aqui, disse com uma voz suave. Isso é um sonho. Estou sonhando que sou o rei sagaz. Ele ergueu a mão pálida à luz do fogo, examinou os ossos tão claramente delineados na carne magra. Se o diz meu soberano, deve ser verdade, então eu também sonho que é o rei sagaz. Se beliscá-lo, eu mesmo acordarei, talvez? Olhei para as minhas mãos. Eram velhas e cheias de cicatrizes. Fechei-as, observei as veias e tendões fazendo uma saliência sobre a superfície fina como papel. Senti a resistência de areia dos nós inchados nos meus dedos. Sou agora um velho, pensei comigo mesmo. É assim que realmente nos sentimos quando somos velhos. Não doente, num estado em que se pode ficar melhor. Velho, quando cada novo dia só pode ser mais difícil, cada mês mais um fardo para o corpo. Tudo deslizava para o lado. Julgara brevemente ter 15 anos. De algum lugar vinha o cheiro de carne chamuscada e cabelo queimado. Não, era um rico guisado de carne de vaca. Não, era um incenso curativo de junk. A mistura de cheiros me deu náuseas. Perdi a noção de quem era, do que era importante. Esgravatei na lógica escorregadia, tentando dominá-la. Era inútil. Não sei, murmurei. Não compreendo nada disso. Ah, disse o bobo. Tal como lhe disse, só se pode compreender uma coisa quando se transforma nela. Então, é isso que significa ser rei sagaz? Quis saber. Aquilo me abalava até o âmago. Nunca o vira assim, torturado pelas dores da idade, mas ainda inexoravelmente confrontado pelas dores dos seus súditos. É isso que ele tem de aguentar dia após dia? Temo que seja, meu soberano, respondeu o bobo com gentileza. Venha. Deixe que eu o ajude a voltar para a cama. Certamente amanhã se sentirá melhor. Não. Ambos sabemos que não me sentirei. Não proferi aquelas terríveis palavras, elas vieram dos lábios do rei sagaz. E eu as ouvi, e soube que aquela era a verdade debilitante que o rei sagaz aguentava todos os dias. Estava extremamente cansado, todas as minhas partes doíam. Não sabia que a carne podia ser tão pesada que o mero dobrar de um dedo pudesse exigir um esforço doloroso. Queria descansar, voltar a dormir. Seria eu ou sagaz? Devia deixar que o bobo me pusesse na cama, deixar que o meu rei obtivesse repouso. Mas o bobo continuava mantendo aquele pedaço fulcral de informação por cima das minhas maxilas cerradas. Fazia malabarismo com a única partícula de informação que eu desejava saber para ser completo. Ela morreu ali? Quis saber. Ele me olhou com tristeza, inclinou-se subitamente para a frente. Voltou a pegar seu cetro de Daratazana. A minúscula pérola de uma lágrima escorreu pelo focinho da ratita. De ratita. Focou-se nela, e seus olhos partiram para longe novamente, vagueando através de uma tundra de dor. Falou com um murmúrio. Uma mulher em bainha lodosa. Uma gota de água na corrente de todas as mulheres de Bahia Lodosa. O que pode ter lhe acontecido? Morreu? Sim. Não. Muito queimada, mas viva. O braço cortado junto ao ombro, encurralada e violada enquanto lhe matavam os filhos, mas deixada viva. Mais ou menos. Os olhos do bobo ficaram ainda mais vazios. Era como se lesse uma lista em voz alta. A voz não tinha entonação. Queimada viva com as crianças quando a estrutura em chamas caiu sobre elas. Sobre eles. Tomou veneno assim que o marido a acordou. Morreu sufocada com a fumaça e morreu de uma infecção de um ferimento de espada poucos dias depois. Morreu de um golpe de espada, afogada no próprio sangue enquanto era violada. Cortou a própria garganta depois de matar os filhos enquanto os salteadores arrombavam sua porta. Sobreviveu e deu à luz o filho de um salteador no verão seguinte. Foi encontrada vagando dias mais tarde, muito queimada, mas sem se lembrar de nada. Teve a face queimada e as mãos cortadas, mas viveu em curto. Pare, eu lhe ordenei. Pare com isso, eu imploro, pare. Ele fez uma pausa e encheu os pulmões de ar. Os olhos regressaram a mim. Focaram-se em mim. Pare com isso? Ele suspirou, pôs o rosto nas mãos. Falou através dos dedos que lhe abafavam as palavras. Pare com isso? Foi o que gritou a mulher da Baía Lodosa. Mas já está feito, meu soberano. Não podemos parar aquilo que já está acontecendo. Uma vez as coisas desencadeadas, é tarde demais. Ergueu o rosto das mãos. Parecia muito cansado. Por favor, implorei. Não pode me falar da mulher que vi? De repente, não conseguia mais recordar o seu nome. Recordava apenas que ela era muito importante para mim. Ele abanou a cabeça e os pequenos guizos de prata do seu barrete tilentaram fatigadamente. A única maneira de descobrir seria indo até lá.
Ergueu os olhos para mim. Se ordenar, eu o farei. Mande chamar Veracidade, disse ele. Tem instruções para lhe dar. Nossos soldados não podem chegar a tempo de parar esse ataque, recordou-me o bobo. Só para ajudar a apagar os incêndios e assistir as pessoas de lá escolhendo por entre as ruínas aquilo que lhes resta. Então será isso que farão, eu disse em voz baixa. Primeiro, deixe-me ajudar a voltar para a cama, meu rei, antes que apanhe um resfriado, e deixe-me trazer comida para você. Não, bobo. Ele disse tristemente. Deverei comer e ficar aquecido enquanto os corpos das crianças estão arrefecendo na lama? Busque antes o roupão e os borzeguins, e depois vá procurar veracidade. O bobo resistiu corajosamente. Acha que o desconforto que impõe ao seu corpo dará mais um sopro a uma criança que seja, meu soberano? O que aconteceu em Baía Lodosa está feito. Por que há de sofrer? Porque eu hei de sofrer? Encontrei um sorriso para dar ao bobo. Essa é de certo a mesma pergunta que todos os habitantes de Baía Lodosa fizeram esta noite ao nevoeiro. Sofro, meu bobo, porque eles sofreram, porque sou rei, mas mais do que isso, porque sou um homem e vi o que aconteceu lá. Pense nisso, bobo. O que aconteceria se todos os homens dos 6 ducados dissessem a si próprios: bem, o pior que lhes pôde acontecer já aconteceu. Por que haveria de eu abrir mão da minha refeição e cama quente para me preocupar com isso? Bobo, pelo sangue que tenho no corpo, aquela minha gente, sofrerei eu esta noite mais do que qualquer um deles sofreu? O que são as dores e os tremores de um homem comparados com aquilo que aconteceu em Baía Lodosa? Por que eu deveria me refugiar enquanto a minha gente é morta como gado? 3 palavras são tudo o que preciso dizer ao príncipe Veracidade. O bobo enfadou-me com mais palavras. Salteadores e Baía Lodosa, ele ficará sabendo tanto quanto qualquer homem precisa saber. Deixe-me que o instale na cama, senhor, e depois correrei para ele com essas palavras. Não. Uma nova nuvem de dor desabrochou na parte de trás do meu crânio. Tentou afastar o sentido dos meus pensamentos, mas resisti firmemente. Forcei o meu corpo a andar até a cadeira junto à lareira. Consegui abaixar-me até ela. Passei a juventude definindo as fronteiras dos 6 ducados com qualquer um que as desafiasse. Será a minha vida tão valiosa para ser arriscada agora que resta tão pouco e tão crivada de dor? Não, bobo, traga meu filho imediatamente. Ele usará o talento por mim, visto que minha força nele está no fim. Visto que minha força nele está no fim por esta noite. Juntos refletiremos sobre o que vimos e tomaremos nossas decisões quanto ao que terá de ser feito. Agora, vá! Vá! Os pés do bobo tamborilaram no chão de pedra quando ele fugiu. Fui deixado só comigo mesmo, conosco. Levei as mãos às têmporas, senti um sorriso doloroso preguiar-me o rosto quando me encontrei. Então, garoto, aí está você. Meu rei virou lentamente sua atenção para mim. Estava cansado, mas me entendeu. Me estendeu seu talento, para tocar a minha mente com a suavidade de uma teia de aranha soprada pelo vento. Sondei desajeitadamente, tentando contemplar o vínculo do talento. E tudo correu mal. Nosso contrato esfarrapou-se, rasgando-se como pano podre. E então ele desapareceu. Estava agachado, sozinho no chão do meu quarto do reino da montanha, desconfortável, perto do fogo que ardia na lareira. Tinha 15 anos e a roupa de noite que trajava era macia e limpa. O fogo na lareira já estava baixo. Meus dedos, cheios de bolhas, latejavam furiosamente. O início de uma enxaqueca de talento pulsava nas minhas têmporas. Movi-me lentamente, erguendo-me com cuidado. Como um velho? Não. Como um jovem cuja saúde ainda estava convalescendo. Agora sabia a diferença. A minha cama macia e limpa me chamava como uma manhã suave. Como uma manhã suave e limpa. Recusei ambos. Escolhi a cadeira junto à lareira e fitei as chamas enquanto refletia. Quando o Bronco veio me dizer adeus à primeira luz da aurora, eu estava pronto para seguir com ele.